Olá, meu povo! Mais uma aula e receio que eu sinto falta de dar aquelas broncas na sala de aula e pedir a atenção de certos alunos que não falarei o nome, mas vocês sabem muito bem de quem eu estou falando. Enfim, nosso foco hoje é relembrar um pouquinho sobre os gráficos, como vimos no ano passado, justamente falando de gráficos de barras. Lembra no finalzinho do ano? Falamos sobre gráficos de barras. Por isso nós vamos lá para as páginas 69 e 70 do caderno de trilhas. Um detalhe muito importante é que a atividade 8 ela é bastante extensa, é bastante comprida, tem muita coisa para fazer. Por isso eu vou dividir ela em duas partes. Então essa primeira parte a gente vai fazer a página 69 e 70, vamos fazer o gráfico e responder uma questão que está logo embaixo no início da página 70, e na segunda vamos aprender sobre razão e proporção, também sobre o mesmo assunto, tá bom? Então vamos para a atividade. Bom, turminha, como eu avisei vocês, a gente vai dividir essa atividade em duas partes, tá? Essa primeira parte requer um pouquinho mais de atenção. Por quê? Essa parte de cima aqui, nós temos uma tabela que foi feita pelo Ministério da Saúde, aliás, do Meio Ambiente, sobre o consumo de água, que a gente gasta de água no nosso dia a dia, tá? Então, nesta questão número 1, nós vamos ter que montar um gráfico, tá? O gráfico é bastante complicado pelo seguinte: nós vamos ter que analisar, aliás, vocês vão ter que analisar o dia a dia da casa de vocês, tá? Então o que vocês vão ter que fazer? Vão ter que pegar um dia, vão ter que observar quantas descargas mais ou menos a sua família deu. Ah, professor, minha família deu 12 descargas num dia. Então são 12 descargas. Quanto que ela consumiu de água? Como é que a gente vai calcular? A gente vai pegar este 12 e fazer vezes o 10 que está aqui do lado, tá? Que é a menor quantidade, a gente vai considerar a menor quantidade. Então 12 vezes 10. Então ela gastou 120 litros de água num dia dando descarga. Só isso, tá? 1 minuto de chuveiro vale 15 litros de água. Então quanto tempo sua família fica no total no chuveiro? Ah, professor, minha família fica, sei lá, a 40 minutos. Todo mundo, tá? Então todo mundo, você vai fazer 40 vezes 15 e vai colocar o resultado. No caso são 600 litros de água. Legal, né? Então nesse dia, encheu um tanque com água. Ah, professor, nesse dia a gente não lavou roupa. Ah, nesse dia a gente encheu um tanque. Se for um tanque, ó, 1 vezes 150. Então a gente vai colocar 150 litros. Tudo bem? Lavagem de mãos. Ah, professor, é complicado, né, medir? Vamos chutar, vamos colocar um valor aproximado que vocês vivem, tá? Vamos supor que a gente colocou 20. 20 vezes 3. Ah, então foram 60 litros de água. É muito? Muito. Lavamos a roupa. Então, de novo, são 150 litros. Mais 150. Tá? Uma lavagem de louça. Lavamos a louça 3 vezes hoje, pro. Então, vezes 20. Usa o valor menor. Então, são 60 litros. Escovamos os dentes. Todo mundo escova o dente em casa. Vamos supor que nós escovamos os dentes 12 vezes. Somos muita gente aqui em casa. Escovamos bem os dentes. Então são 132 litros. E por último, lavamos o automóvel. Se vocês não tem carro, não tem nem por que pôr, tá? Mas se lavou, coloca lá uma vez. Se não lavou o carro nesse dia, não precisa nem marcar, tá bom? E aí, com esses valores aqui, vocês vão para o gráfico que está aqui embaixo. Quem está com o caderno da cidade vai ficar mais fácil. Quem não tem vai ter que fazer no caderno, tá? Minha sugestão. Os quadradinhos na lateral, deixa eu fazer aqui com a régua. Vocês podem colocar, então aqui é o 0, escala de 50 em 50, tá? Então eu não vou fazer até o final porque vocês entenderam, tá? E aqui para baixo, vocês vão fazer as barras, tá? Então a primeira barra vai até 120, então faz a barrinha até o 120, para no meio. A segunda barra vai até o 600, então vai até lá em cima, professor, vai até lá em cima. Tudo bem? Não esqueçam de colorir, fazer bonitinho, porque eu vou olhar, certo? E aí na página 69,
tem uma pergunta que é bem simplesinha. Ele diz assim, ó: se vocês manterem esse mesmo consumo de água, o que acontece se vocês dobrarem isso daqui? O que vai acontecer com a quantidade de água? Então aí vocês vão responder o que acontece se nós dobrarmos. Tudo bem? Então, faça um gráfico. Eu quero ver gráficos maravilhosos. Então agora é só fazer o gráfico. Se você está com um caderno de trilhas, faça lá no próprio malha quadriculada que tem lá. Se não, faz no próprio caderno mesmo. Não tem problema nenhum. Faça bonitinho, pintado. Baseando também no dia a dia da casa de vocês. Então, deem um prazo de um dia, observem algumas coisas e marquem no papel para poder fazer a atividade, tá bom? Tudo isso está lá na página 69 e daí tem que responder a questão número 2 que está na página 70. Tudo bem? Na próxima aula nós falaremos das outras atividades e mais uma vez, tira a fotinho, manda para mim. Eu tenho corrigido, tenho dado algumas devolutivas para os alunos. Se eu não conseguir enxergar, eu vou avisar vocês, tá bom? Então, até a próxima aula, gente.